Você entregaria o seu carro velho para ser reformado na TV? Pois é, milhares de brasileiros já fizeram isso no quadro Lata Velha, do Luciano Huck. A ideia parecia genial. Você topava pagar um mico em rede nacional, cantar, dançar, encenar, e em troca recebia seu carro de volta, completamente transformado. Só que nem sempre o resultado foi um sonho sobre rodas. Algumas reformas até emocionaram famílias inteiras e se tornaram tradição em cidades pequenas. Mas outras viraram verdadeiros pesadelos. Carros impraticáveis, bizarros, abandonados e até casos que acabaram na justiça. E é justamente sobre eles que vamos falar hoje. Você vai conhecer as piores reformas de carros já feitas pela TV brasileira. Transformações que prometiam mudar tudo, mas deixaram seus donos sem coragem nem de dirigir. E já aviso, no final, vamos relembrar o caso mais polêmico de todos, que até hoje gera revolta e discussão. Mas antes de chegar nele, vamos começar com uma Kombi que parecia saída direto de um desenho animado, e cujo destino foi, no mínimo, surreal. Em 2008, um tatuador uruguaio chamado Javier subiu no palco do Caldeirão para tentar reconquistar sua velha Kombi. E claro, antes de qualquer chave de fenda, veio o ritual clássico do programa, o mico em rede nacional. Ele teve que cantar Living La Vida Loca, do Ricky Martin, com direito à coreografia. E valeu a pena, pelo menos no começo. Quando Luciano Huck revelou a reforma, a plateia foi ao delírio. A velha perua tinha virado praticamente a máquina de mistérios do Scooby-Doo. Cores chamativas, interior adaptado como estúdio móvel de tatuagem, maca, pia, decoração psicodélica. Era a chance de Javier ter seu próprio negócio sobre rodas. O problema? O sonho durou pouco. A Kombi, apesar de estilosa, não trouxe clientes suficientes. Javier desistiu, vendeu o carro e voltou para o Uruguai. E aí começa a novela mexicana sobre rodas. O carro passou de mão em mão até parar nas mãos de uma terapeuta holística, que decidiu transformá-lo em um spa móvel de terapias com cobras. Isso mesmo, de estúdio de tatu a consultório místico itinerante, cheio de serpentes enroladas nos pacientes. Só que o destino final da Kombi é um mistério. Ninguém sabe se ela ainda existe, se está encostada em algum galpão ou se virou sucata. O que se sabe é que esse carro já viveu mais fases que personagem de novela. E se essa Kombi já parecia coisa de desenho animado, imagina o que fizeram com uma simples motinha de trabalho, que tentaram transformar em uma Harley Davidson. Nem só de carros viveu o Lata Velha. Em certo momento, Luciano Huck decidiu também reformar motos. E o resultado foi, no mínimo, duvidoso. O escolhido da vez foi Daniel, dono de uma humilde Honda C Gemitan 150, usada no dia a dia para trabalhar passeando com cachorros. Uma motinha simples, prática e confiável. Mas a produção resolveu ousar, transformar a pequena CG em uma moto chopper, no estilo Harley Davidson. No palco, Daniel encarou o desafio com humor. Teve aula de canto com o Falcão e soltou a voz em rede nacional. E quando a capa caiu, ninguém acreditou no que estava vendo. A Titan tinha sumido embaixo de um monstro de fibra de vidro, com tanque gigante, dianteira alongada e cara de Harley. Só tinha um detalhe: continuava sendo uma 150 cilindradas, ou seja, por fora parecia uma moto imponente, mas por dentro tinha a força de uma bicicleta motorizada. O público não perdoou, virou piada como a Harley de pobre. Especialistas disseram que a moto perdeu sua maior qualidade, a leveza e a praticidade, e virou um trambolho difícil de guiar no trânsito. Daniel até aproveitou a fama por um tempo, mas logo se desfez da moto. Mais um exemplo de como o programa, na ânsia de impressionar, esquecia que o dono precisava de algo funcional. E se transformar uma motinha em Harley
já soava exagero. Espera até ver o que eles inventaram com um Fiat 147, que acabou virando uma limusine de Frankenstein. Se uma moto de 150 cilindradas transformada em Harley já parecia maluquice, o que dizer de um Fiat 147 convertido em limusine? Pois é, isso realmente aconteceu no Lata Velha. O dono do carrinho sonhava em ter uma limo para alugar em festas e eventos. E a produção decidiu realizar o desejo da forma mais ousada possível. Juntaram 2 Fiat 147, colocaram um terceiro eixo e criaram uma espécie de limusine verde metálica com 6 rodas. No palco, o resultado até arrancou aplausos. Visualmente, chamava a atenção. Afinal, quem já tinha visto uma limusine popular no Brasil? Mas bastava dirigir para perceber o problema. O carro era frágil, mal alinhado e cheio de soldas improvisadas. Especialistas chegaram a dizer que havia mais massa plástica do que estrutura de verdade, segurando a carroceria. Não demorou muito para a realidade bater. O dono tentou usar a limo em alguns eventos, mas ninguém queria contratar um 147 alongado, que mais parecia um Frankenstein automotivo. Pouco tempo depois, o carro foi encostado. Anos mais tarde, fotos começaram a circular na internet. A famosa limusine 147 estava abandonada em Jacarepaguá, coberta de poeira, em um estado de dar dó. De promessa de negócio para sustento da família, virou apenas sucata de luxo. E se você acha que isso já é absurdo, calma, porque no próximo caso, um simples Logos de pedreiro virou um carro tão bizarro que parecia uma obra em construção ambulante, com tijolos, azulejos e até descarga de banheiro no porta-malas. Entre todos os carros já transformados pelo Lata Velha, poucos chegaram ao nível de bizarrice e de fama do famoso pedreiro móvel. O protagonista dessa história foi o Luizinho, um pedreiro de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele tinha um simples Volkswagen Logos 1996, usado diariamente para carregar materiais de obra. Esperava receber um carro restaurado, confiável, mas o que saiu da oficina foi praticamente um canteiro de obra sobre rodas. A equipe decidiu homenagear a profissão do dono de forma literal. O carro foi pintado com grafismos de tijolos, o capô foi coberto de pastilhas cerâmicas azuis, o interior recebeu tecidos imitando blocos de construção. E os detalhes não paravam. As maçanetas viraram colheres de pedreiro, a alavanca de câmbio virou uma marreta e no porta-malas colocaram até um botão de descarga de banheiro. Era como se o Logos tivesse passado por uma mistura de reforma automotiva com decoração de obra. No palco, Luizinho se emocionou, chorou e agradeceu. E por incrível que pareça, o pedreiro móvel deu certo no começo. A aparição na TV atraiu clientes e Luizinho conseguiu melhorar de vida. Mas manter um carro tão modificado era inviável. Peças difíceis de substituir, mecânica prejudicada e manutenção caríssima. Com o tempo, o carro foi vendido e acabou abandonado, enferrujado, em um canto qualquer. Até que em 2024, 2 irmãos mecânicos decidiram resgatar a lenda. Eles começaram a restaurar o pedreiro móvel peça por peça, reproduzindo cada detalhe bizarro. Tijolinhos, pastilhas, marreta no câmbio e até a descarga no porta-malas. O objetivo? Transformar o carro em peça de exposição e manter viva a memória do quadro. De chacota nacional a ícone cult, o pedreiro móvel mostra bem como o Lata Velha conseguia criar carros ao mesmo tempo ridículos e inesquecíveis. Mas se até aqui a bizarrice foi motivo de risada, o próximo caso deixou de ser engraçado, porque a transformação de um clássico Opala SS virou fraude, processo judicial e até depressão para o dono. Agora chegamos ao caso mais polêmico de todos. E diferente dos outros, aqui não estamos falando só de extravagância ou mau gosto.
Estamos falando de um episódio que virou escândalo, processo judicial e até motivo de revolta entre fãs de carros clássicos. A história do Opala SS 1979 do João Marcelo. Marcelo era ambientalista e tinha um Opala verde, herdado do tio falecido. Era um carro com enorme valor sentimental, que ele jamais pensou em vender. Ao se inscrever no Lata Velha, sonhava com uma restauração que deixasse seu SS impecável, não uma transformação radical. Mas o que ele recebeu foi um choque. Depois de cumprir sua parte no palco, cantando uma área de ópera vestido a caráter, Marcelo descobriu que seu Opala tinha sido substituído. A produção não usou o carro original. Compraram uma Caravan 78 em leilão, cortaram o teto, fizeram uma picape surf estilizada e entregaram como se fosse o Opala dele. O pior, os documentos já estavam em nome de Marcelo, com assinatura falsificada. Na prática, ele tinha recebido um carro adulterado, uma mistura de chassi e carroceria que configurava fraude. E seu Opala original? Até hoje ninguém sabe o destino. Indignado, Marcelo entrou na justiça contra a TV Globo. O processo se arrastou por mais de uma década. Em 2016, a sentença foi um balde de água fria. A juíza considerou que ele não tinha direito à indenização. Para a justiça, Marcelo entregou um carro sem valor e recebeu outro avaliado em mais de R$100 mil. Resultado, perdeu a ação e ainda foi condenado a pagar custas. O desfecho foi amargo. Marcelo abandonou o carro Frankenstein em um terreno e disse que a vontade dele era largar o veículo na porta dos estúdios da Globo. Ele revelou ter entrado em depressão e se sentiu traído por Luciano Huck, de quem esperava ao menos um pedido de desculpas. Até hoje, muitos fãs se perguntam o que aconteceu com o Opala original. Esse caso virou símbolo do lado obscuro do Lata Velha, quando a promessa de transformar um sonho acabou em pesadelo. Mas, claro, nem todos os episódios chegaram a esse nível de polêmica. Alguns foram apenas curiosos, esquisitos ou engraçados e viraram folclore na TV brasileira. Vamos relembrar rapidinho alguns deles. Nem todo caso do Lata Velha virou polêmica judicial. Alguns ficaram no imaginário popular pelo lado curioso, engraçado ou simplesmente absurdo. O carro do ovo, 2006. Seu Toninho de Natal teve a Belina 78, transformada em carro de som tunado, com funk remixado e galinha gigante no teto. Por alguns anos virou febre local, mas depois de tanto uso, o carro se deteriorou e hoje está em estado deplorável. Ainda assim, continua icônico na internet. A Brasília com notebook no painel, 2008. Um carro dos anos 70, com computador embutido no painel, conectado ao mundo virtual. Parecia futurista, mas na prática era inútil. Um Pimp My Ride, brasileiro meio sem sentido. A Brasília Trenó do Papai Noel, 2011. Reformada para um aposentado de Minas Gerais que encarnava o bom velhinho na cidade. Bizarra simulation, mas virou tradição natalina e até hoje é lembrada com carinho. A Kombi Limousine da família Roberts, 2008. Exagerada, alongada, mas feita para caber todos os filhos adotivos de Dona Etane. Um dos raros casos em que a extravagância realmente fez sentido para a vida da família. Esses exemplos mostram o quanto o Lata Velha podia oscilar entre o ridículo e o inspirador. E é justamente esse contraste que tornou o quadro inesquecível, tanto pelos acertos quanto pelos desastres. Mas no fim, fica a pergunta: o que sobrou de tudo isso? Depois de relembrar todos esses casos, fica claro que o Lata Velha foi muito mais do que um simples quadro de TV. Ele virou um fenômeno cultural. De um lado, realizou sonhos e emocionou famílias. Do outro, criou carros tão extravagantes e inúteis que hoje parecem piada pronta. Tivemos de tudo: Kombis,
que viraram estúdios e depois spas de cobras, motos de 150 cilindradas travestidas de Harley, limusines improvisadas com Fiat 147 e até o lendário pedreiro móvel, que de chacota virou peça de museu. E claro, o caso mais polêmico de todos, o Opala, trocado por uma Caravan, que acabou em processo judicial e deixou uma mancha na história do programa. No fim, o legado do Lata Velha é paradoxal. Ele nos lembra que nem tudo o que brilha na TV é ouro. Às vezes é só purpurina sobre uma lata velha. E agora eu quero saber, qual dessas reformas você teria coragem de dirigir? Se fosse com o seu carro, você toparia arriscar? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias bizarras da TV brasileira. Porque uma coisa é certa, entre erros e acertos, exageros e decepções, o Lata Velha nunca vai ser esquecido.